Mateus capítulo 25, de 1 a 12, você encontra uma igreja que professa uma fé pura, composta por duas classes, as virgens loucas e as virgens prudentes. Vejamos o que diz Mateus 25, verso 1, você encontra a primeira fase da parábola das 10 virgens. Sabia que ela tem 3 fases? Vamos ver isso hoje. Olá, você que se acessou o nosso vídeo, no princípio não foi assim. Se não foi inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e assim nos ajude a divulgar esse estudo, se for relevante para você. Pois bem, Mateus capítulo 25, nós encontramos uma igreja que professa fé pura, embora uma classe é prudente e a outra é louca. Diz o Senhor assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando os seus lampiões, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com seus lampiões ou lâmpadas. Então nós vimos aqui Mateus 25, 1, a saída das virgens, a primeira fase da igreja dos últimos dias. Quando o Senhor se referiu à sua igreja, ele diz: o reino dos céus é semelhante. Mas quando ele se tratou da igreja dos últimos dias, a única parábola que ele diz: o reino dos céus será futuro. Isso indica uma profecia para uma igreja que professa fé pura, que não está contaminada com mulheres, igrejas corrompidas. Mateus 25, de 1 a 4, que o primeiro período da parábola, para quem não sabe, ela tem 3 períodos. É a saída, onde a igreja sai para professar fé pura, para ter unidade de fé com seus semelhantes em crença. Isso ocorreu no movimento do Advento de 1840 a 44, pois somente em 1840 cumpriu a parábola das 10 virgens. No livro Grande Conflito, página 379, diz que a mensagem do primeiro anjo tinha um objetivo. E esse objetivo, ele somente foi cumprido em 1840. Embora Guilherme Miller já pregava desde 1821, em 1833 recebeu a licença para pregar, mas somente o movimento do Advento, a partir de 1840, quando eles realizaram a primeira Assembleia Geral, isso você encontra no livro Primeiros Escritos, somente a partir daí ela alcançou um dos objetivos da mensagem do primeiro anjo, que era a unidade de fé. Isso você encontra no Grande Conflito 379. E em se tratando do segundo período da parábola das 10 virgens, você encontra em Mateus 25, verso 5. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e dormiram. Isso cumpriu no movimento do Advento, na primavera de 43, primavera de 44, quando o que os mileritas aguardavam, né, que era a vinda de Cristo, literalmente não ocorreu, na primavera de 43, primavera de 44. Isso gerou, então, um desapontamento. Isso aí cumpriu a segunda fase da parábola, que foi a tardança do noivo. E nós vamos aqui caminhar para a terceira fase, Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite houve um grito: eis que o noivo vem, saiu do encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas, seus lampiões. Diz a Bíblia, King James 1611. Lampião é o mesmo que lâmpada. Verso 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque nossos lampiões ou lâmpadas estão se apagando. Verso 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não, para que não falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, comprai para vós. Verso 10. E tendo eles ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta foi fechada. Versículo 10. Então nós vimos aqui Mateus 25, 1, a saída das virgens, 25, 4, a tardança, e 25, 6 a 10, o clamor da meia-noite. Essas são as 3 fases da parábola das 10 virgens. Se cumpriu de forma parcial com Guilherme Miller, de 1840 a 44. Como disse, a saída a partir de 1840. A tardança na primavera de 1840, e de 3 a 44. E o clamor da meia-noite, no final do verão de 1844, em agosto de 44, com a mensagem trazida por Samuel S. Snow. Nós tivemos lá, no cumprimento parcial da parábola, as 3 fases. E agora, no cumprimento final, na obra conclusiva das 10 virgens, a saída das virgens, um grande movimento, um grupo em unidade de fé, a tardança, o desapontamento, divisões,
o grupo diminui de tamanho como os mileritas, e à meia-noite da história desse mundo haverá o clamor da meia-noite, a terceira fase. Lembrando que à meia-noite, no clamor da meia-noite, não tem tempo de preparo do caráter. Elas preparam as lâmpadas, que é o conhecimento da palavra de Deus. Isso está em Mateus 25, verso 7. E na fase conclusiva, Mateus 25, 10, diz que as prudentes entraram para as bodas. Por quê? Porque houve uma bodas aos mortos em 22 de outubro de 1944, quando Cristo, cumprida a profecia de Daniel 7, 9, 10, 13 e 14, ele entrou em bodas. Houve o casamento simbólico de Cristo com a Nova Jerusalém. Você encontra no livro Grande Conflito 426 e 427. E agora ele virá as bodas dos vivos. Né? Ele termina, bodas quer dizer juízo. Ele recebeu o reino, que é o início do juízo. Daniel 7, 13 a 14. Apocalipse 11, verso 15 a 19. E agora ele vem às bodas dos vivos. Você encontra um apelo, meu irmão, minha irmã, caro ouvinte, em Lucas 12, 35 e 36, que diz: sede semelhante aos homens que esperam o seu Senhor voltar das bodas. As bodas aqui se referem ao remate final da expiação, ao juízo dos vivos. Você compreendeu de forma rápida que a parábola das 10 virgens tem 3 fases: a saída, a tardança e o clamor da meia-noite. Que na saída foi algo extraordinário. O que diferenciou a virgem prudente da louca era que a louca não levou azeite no interior, na motoria, na vasilha. Mas as virgens prudentes levaram azeite, além da lâmpada, na vasilha. E na tardança, todas elas desapontaram pela demora do noivo, não por apostasia, mas à meia-noite ela se levanta e a prudente, como levou azeite à parte, ela reabastece a lâmpada e a louca vai em busca do azeite. Então começa a separação das virgens no clamor da meia-noite. Elas somente tiveram tempo de preparar a lâmpada, o conhecimento, aparelhar. Cumpriu também Isaías 60, de 1 a 2. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. À meia-noite, a hora do decreto, Sofonias 2, de 1 a 3. Concentra-te e congrega-te a nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como a tragana. Cumpriu também Amós 5, que diz assim, que no período mais escuro, então passarei pelo meio de vós. É o período que o rei vem examinar os convidados. Isso está também em Mateus 22, na parábola das bodas, no versículo 11 em diante, quando o rei vem visitar os seus convidados. Em Mateus 22, 11 a 14, nós vemos o rei visitando os convidados em juízo. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento e disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: amarrai o pé e mãos, levar embora e lançar em trevas exteriores, ali haverá planta ranger de dentro, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, meu amigo, meu irmão e minha irmã, não espere o clamor da meia-noite para preparar o caráter, pois nesse momento apenas o conhecimento da palavra de Deus será mais aprofundado, quando elas compreendem ao preparar as lâmpadas, e realmente o Senhor vem como ladrão. Isso está também em Mateus 24, a partir dos versos 37 até o verso 45. Aqui vai falar de uma vinda como ladrão, vinda às bodas dos vivos, no remate final da expiação, onde um é tomado, outro é deixado, um permanece no livro da vida, outro é arrancado, diz o Senhor. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca. Vocês vejam que a vinda às bodas ali de Mateus 25, verso 10, é o rei vindo examinar os convidados, é como ladrão. Acontece no santuário do céu, examinando os livros do juízo, e a igreja ainda estará na terra. Pois aí, o juízo começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17, assim diz o Senhor, continuando em Mateus 24, no verso 38 até o 45. Pois assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que não entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio, levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado, deixado o outro. Estando duas moendo,
estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora de vir o nosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono de casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso estáis vós também apercebidos, porque a hora em que não penseis o Filho do Homem virá. Quem, pois, é o servo fiel e prudente, a quem o Senhor fez governante sobre sua casa para lhe dar sustento na devida estação? Então, aqui está claro que nos dias de Noé foi também um juízo aos vivos. Eles não sabiam que após o momento que Noé entrou na arca, que a porta foi fechada, a porta da graça fechou para eles, foi uma vinda como ladrão. O juízo ocorreu no santuário do céu, ocorreu no céu, mas eles na terra, embora não sabiam, estavam julgados. E como nós vimos na parábola de Mateus 25, a vinda como ladrão, a vinda às bodas aos vivos, a vinda em juízo, ocorre à meia-noite. Como nós citamos também Isaías 61:2, é no momento que as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, quando saiu o decreto dominical, lembrando que o meio-dia do papado foi meia-noite para o povo de Deus, na Idade Média. E como citamos também Sofonias 2:1-3, fala-se de um decreto, tanto se refere ao decreto do juízo dos vivos, como o decreto dominical. Em Apocalipse 16, verso 13-15, e eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, saíram da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Aqui está falando da conclusão do ecumenismo e a saída do decreto dominical. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, os quais vão em encontro dos reis de toda a terra e de todo mundo para reunir para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. É o fechamento do grande conflito, a guerra da lei da terra contra a lei de Deus. Verso 15. Nesse tempo, no tempo em que consumou a saída do decreto dominical, eis que vem como ladrão, abençoado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. Então nós vimos aqui o tempo do juízo dos vivos, em que as virgens esperam o seu Senhor a voltar das bodas dos mortos, porque entra nas bodas dos vivos, entra em juízo. Nós vamos ler ainda em Amós capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim o Senhor, falando da vinda como ladrão, da vinda às bodas dos vivos. Ai de vós que anseia pelo dia do Senhor, é o dia do Senhor vir como ladrão. Para que vós quereis esse dia, o dia do Senhor será de trevas e não de luz, ao contrário da vinda em glória, que será um dia de luz. Pois o Senhor, na sua vinda em glória, virá como relâmpago, que brilha do oriente ao ocidente, todo olho verá. Mas a vinda como ladrão não, será um dia de trevas, será a meia-noite, Mateus 25, verso 6. E continuando em Amós 5, a partir do verso 19, diz assim, que esse dia, vinda como ladrão, diz assim, é como se um homem fugisse do leão e um urso o encontrasse, ou entrando-se em uma casa, encostasse sua mão à parede e uma serpente o mordesse. Veja bem, tem 3 animais figurativos, o leão, o urso e a serpente. Verso 20, vamos falar já dessa simbologia. Não será, pois, dia do Senhor treva e não luz, escuridão sem que haja esplendor? Concluindo, então, o tema desse vídeo, nós vimos que a parábola das 10 virgens, ela prevê uma igreja professando fé pura, e lembrando que as virgens loucas, o problema delas é não quebrantar a velha natureza, diz o parábola de Jesus. Diz o parábola de Jesus que as virgens loucas não são hipócritas, têm consideração pela verdade, advogam a verdade, é atraídas que querem a verdade, mas não caírem na rocha que é Cristo. Então o problema das virgens loucas não é a hipocrisia exterior, é uma hipocrisia interior, só ela com Deus. Diante dos homens ela não é hipócrita. Ela não se preparou para o evento, que é o juízo dos vivos. Ela esperou, vinha à meia-noite, vinha o decreto dominical para se preparar. À meia-noite, quando elas preparam as lâmpadas, o conhecimento das Escrituras torna claro para elas que ali, além do decreto, simbolizado aqui em Amós, pelo urso, pois em Daniel, capítulo 7, o urso representa a Medo Persa, a origem do domingo como dia do sol, pelo mitraísmo. Além do urso decreto, elas têm o leão, que é Cristo, o leão da tribo de Judá, que vem julgar, visitar o povo de Deus.
Tem também a serpente, que o livro de Zacarias diz que Satanás, ela apresenta às vezes sujo o passado das 10 virgens, ela apresenta às vezes sujos os defeitos inevitáveis das virgens, que até o decreto dominical era uma igreja militante, tinha certo defeito de caráter, mas que tinha a verdade como escudo. Então aqui em Amós 5, quando diz o leão, o urso e a serpente, é que à meia-noite tem um decreto dominical contra o povo de Deus, à meia-noite tem Jesus vindo como ladrão e à meia-noite tem Satanás apresentando as vestes sujas. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva e divulgue esse vídeo. Tudo está disponível. Uma parte na descrição do vídeo e abaixo também em PDF, nós disponibilizamos na descrição do vídeo PDF de todos os nossos estudos completos. Baixe gratuitamente. E se você quiser sentir de apoiar o nosso canal, nós temos um Pix na descrição, também onde você poderá fazer sua ajuda voluntária. Deus te abençoe.